Boa noite, estamos aqui com nossos convidados. E eu queria dar uma boa noite ao Thiago Oliveira, boa noite, jornalista do Capital Político, morador aqui da cidade de Japeri. Me fala um pouquinho, rapidamente, qual bairro que você mora aqui em Japeri? Bom, boa noite a todos, que estão aqui presentes na mesa, ao Moisés Sampaio, William Moreno, Bruno Blade. Boa noite a você, da nossa audiência, que está aqui nos assistindo. Bom, eu sou de Japeri, tá? Sou do bairro Chacrinha, nascido e criado, como popularmente se fala, aqui em Japeri, no bairro Chacrinha. Beleza. E também Bruno Blade. Bruno Blade, morador de Japeri. Qual bairro que você mora aqui em Japeri? Boa noite, Thiago. Boa noite, nosso nobre amigo Thiago Oliveira. Boa noite também ao nosso ilustre repórter Moisés Sampaio. E boa noite a todos vocês que estão agora acompanhando esse nosso bate-papo, William? Eu sou morador aqui do bairro Mucajá. Moro aqui no bairro Mucajá, moro em Engenheiro Pedreiro de Japeri já há 36 anos. Pô, que legal, que legal. E também, nosso amigo aqui, Moisés Sampaio. Moisés, você tem uma base também, você mora num bairro aqui, muito próximo aqui do centro de Engenheiro Pedreiro, né? Boa noite, William. Boa noite, William Blade. Bruno Blade, William Blade, estou com ele na cabeça. Boa noite ao amigo Thiago, boa noite aos nossos telespectadores que estão nos assistindo. Tem 3 câmeras, não sei para qual olho. Mas, na verdade, eu sou nascido e criado em Santa Amélia, devido aos trabalhos hoje. Praticamente, eu sempre falo, Bruno, eu só durmo na minha casa hoje. Hoje eu estou morando em Nova Iguaçu, Essa correria, né? Mas eu sou nascido e criado no bairro Santa Amélia e tenho toda a minha estrutura, minha base firmada dentro de Japeri. Dentro de Japeri. E o canal de notícias de vocês, a gente pesquisou muito, e vocês repercutem muita coisa aqui sobre a cidade. Então, assim, eu achei muito importante convidar vocês, eu agradeço, por esse espaço aqui, porque a população de Japeri é uma população que está sedenta de informação, ela querendo saber, o que está acontecendo na cidade, que tem muita gente que às vezes trabalha e não está conseguindo acompanhar. E o canal de notícias de vocês é muito importante, o trabalho que vocês fazem como profissional de imprensa. Quero aqui parabenizar cada um de vocês, porque vocês estão repercutindo isso, estão ajudando a chegar essas informações à população. Falar um pouco só do teu canal, dá o teu recadinho do canal. Claro, William. Bom, eu represento o Capital Político BR, é um canal já focado na questão da análise política mais técnica, e eu quero deixar bem claro aqui para a nossa audiência, tá? Porque de vez em quando eu recebo alguns comentários, e aí é bem fácil deixar o posicionamento. É técnico, gente, não tem lado, nem A nem B. Não é lado da prefeitura, nem lado da Câmara, tá bom? Eu não tenho parte com nenhum político na cidade. É apenas informação de qualidade e técnica para você, telespectador, para você, morador de Japeri e estado do Rio de Janeiro. Qual é o seu endereço para a gente... Sim, claro. É o @capitalpoliticobr, @capitalpoliticobr, no Instagram, no TikTok e também no YouTube. E você, Bruno, qual o endereço para as pessoas encontrar a sua página? Galera, é muito fácil. Fala, galera, Bruno Blade na área. Com certeza você já ouviu essa frase. E o nosso meio de comunicação, William, é o Bruno Blade, a voz da comunidade, onde que estamos... O pessoal te encontra lá, é isso aí. E o Moisés, qual o canal? Pessoal, falou Moisés Sampaio, rapidinho, o canal Papo Afiado Notícias começou, na verdade, um canal sarcástico na época, eu gostava muito de coisas sarcásticas, até dentro do meio político. Eu sou um dos pioneiros dentro do jornalismo de Japeri. Eu respeito a Japeri News, começou primeiro, até com o Pedro Duarte, não pode estar aqui. E hoje, assim, não querendo ser maior do que ninguém, eu tenho orgulho. O meu canal hoje é o canal com a maior audiência de Japeri, de Queimados, e somos o 5º da Baixada Fluminense. Nós temos 115 mil seguidores no Facebook. Nós temos um canal que foi derrubado, nós ganhamos na justiça. Eu vi até a matéria agora na semana retrasada. Algumas pessoas me perguntam, eu vou falar aqui. O canal do Instagram, que estava com 105 mil seguidores, é o canal monetizado, que a gente tem parceiros. Nós temos 38 patrocinadores, eu sempre gosto de colocar isso, porque nós somos independentes. Quem é meu patrão hoje são meus patrocinadores que me patrocinam, o público que me dá audiência, e o Papo Afiado começou dessa forma, uma brincadeira sarcástica. Hoje nós estamos... E nós geramos emprego. Nós temos hoje um repórter, nós temos um jornalista, e nós temos 3 administradores de grupo do WhatsApp. Nós temos 15 grupos do WhatsApp. Paralelo ao Papo Afiado, nós temos o portal Japeri Notícias, que é o 2º maior canal da cidade. Nós temos o Queimado de Notícias 24 horas, e nós temos 3 grupos. Moradores de Japeri, com 40 mil seguidores, moradores de Queimados, com 229 mil seguidores, e o Divas de Queimados. E o endereço? A pessoa te endereço encontrar. @Papo Afiado Notícias. Muito bacana. Então, por que eu pedi para eles divulgar aqui
o endereço de cada um deles, de cada uma página, porque você vai poder acompanhar na íntegra tudo que a gente está aqui falando, em cada um canal. A gente também vai fazer também uma divulgação depois, né, em conjunto, tá bom, gente? Agora, vamos para o assunto principal. O que está acontecendo na cidade de Japeri? Como você está sabendo, a Câmara de Vereadores aqui da cidade de Japeri abriu um processo para votar o impeachment da prefeita Fernanda Ontiveros e o vice-prefeito Carlos Januário. Então a gente quer saber a pergunta para todos, né? A gente vai ter aqui 3 minutos para cada um dar sua resposta, a sua opinião como morador e profissional da imprensa aqui da cidade. Qual a sua opinião em relação a esse processo de impeachment? O que você está achando como morador e profissional da imprensa? O que isso está afetando a cidade e o que o pessoal comenta com você na sua página? A gente fez um sorteio, né, e no sorteio o primeiro a responder é o Thiago Oliveira, então eu gostaria de saber de você um pouquinho. Bom, né, esse é um processo, né, que a gente... Não é novidade, tá? Não é novidade para quem é munícipe de Japeri. A gente vem desde o primeiro mandato da prefeita Fernanda aí, né, com vários processos, né, circulando. A legislatura anterior a essa, né, tentou aí emplacar vários processos, denúncias do Ministério Público. A gente tem aí o campeão de denúncias oferecidas à prefeita, que era o Thiago Careca, né, enquanto vereador, né, enquanto oposição. Eu creio, sinceramente, falando tecnicamente, que esse processo, desta vez, vai porque há um interesse muito maior, né, que esse processo de impeachment, né, prossiga. Tá? E, enfim, agora... A gente está aguardando, né, os próximos trâmites. A prefeita está na fase, né, juntamente com o vice-prefeito, de apresentar a sua defesa prévia, mas eu asseguro ao cidadão japeriense que, com a configuração que o cenário se formou hoje, muito provavelmente esse processo ele vai seguir. Ele não vai ser como os outros que foram engavetados, né? Foi apenas aquele fogo de palha e no final das contas foi engavetado. E aí, infelizmente, a imprensa não teve acesso à motivação do arquivamento, né? Mas tudo indica que esse processo vai por conta do quantitativo de vereadores, né? Foram 8 vereadores que aprovaram. 2/3 da Câmara, né? Então a gente já vê que, tem um outro peso, é uma outra história que está se formando agora. Né? Seria o primeiro impeachment da cidade, toda a história de Japeri, na verdade, porque, como você falou, já houve outras tentativas de impeachment, mas o processo não chegou nessa expressão toda, 2/3 da Câmara. É isso, justamente. E não chegou também nessa repercussão que este processo, né, está causando aí, não só em Japeri, mas também aqui pela Baixada Fluminense. A gente consegue ver isso em outros municípios. Já escuto burburinhos, outras casas legislativas também sobre o processo que está aqui e está despertando também preocupação em outros municípios, em outros governos também. Tá? Então, quer dizer, você vê o nível da repercussão, né, que Japeri, como é subjugado, né, por outros municípios, outras cidades, né, muitos brincam, né, que onde Judas perdeu a bota, mas o que está acontecendo aqui está repercutindo pelo Estado, gente. Mas no final da tua fala agora, eu queria só te falar sobre as provas que os vereadores, você está acompanhando, houve essa sessão, as provas que os vereadores apresentaram, o relatório que motivou essa votação. O que você achou? Essas provas, a gente acompanha desde 2021, né, alguns processos contra a administração, né, da prefeita Fernanda Ontiveros. Você pega desde a pandemia, desde 2021 você tem uma série de processos, 2024 também, só que agora esses vêm com a questão da denúncia da CPI, né, da saúde, né, que foi colocada anteriormente, com várias denúncias ali também de irregularidade. Aí fala que denúncias, então quer dizer, se a Câmara ofereceu a denúncia, ela montou o processo, então ela apresentou as provas, e agora cabe ao Ministério Público poder, né, avaliar isso, né, do que foi colocado em relação à CPI da saúde. Agora nós temos também em relação à propaganda antecipada, que também foi, né, falado, foi colocado ali, e outras irregularidades mais. Só que a gente precisa hoje ter uma certa transparência que não acontece, né, dentro desses processos.
processos que são colocados. Uma vez que a Casa Legislativa ofereceu a denúncia, então por que também não deixa de forma mais transparente o acesso à informação do processo, já que é algo público? Isso é uma sugestão até para a comissão processante, né? Sim. Tem um vereador que foi eleito presidente da comissão, o vereador Charles Batista, Charles Gonçalves, e então fica essa sugestão aí, muito importante do Thiago. Agora eu quero ouvir o Bruno Blade. Bruno, mesma pergunta, qual a sua opinião em relação ao processo de impeachment que foi aberto na Câmara de Vereadores aqui de Japeri? Olá, William. Olá a todos. Primeiramente, William, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com velhos da comunicação, né? Thiago Oliveira, Moisés Sampaio e, claro, você. William, é legítimo, é algo que está dentro da capacidade da lei, então, se a Câmara Legislativa ela tem esse respaldo jurídico para poder fazer, e tem provas contundentes que há uma irregularidade, indícios de uma irregularidade dentro do município, por que não fazer? Porque o cidadão japerense, agora que está nos assistindo aqui agora, ele quer saber aonde que está indo os seus impostos. Ele quer saber para onde está indo o seu dinheiro. Porque nós acompanhamos aqui, nós do canal Bruno Blade, fizemos diversas matérias com provas robustas e apresentamos também, não só para os vereadores, com outras instituições também, provas robustas. E pela primeira vez na história, uma Câmara com mais de 2 terços, como foi falado aqui, com 2 terços, né, aprovou a cassação do impeachment de um prefeito, no caso, uma prefeita. Não, no caso, abriu o processo. Sim, Não cassou ainda porque é um processo, ela tem direito à ampla defesa. Sim, perfeito. E é contraditório. Aí, recapitulando. Isso aí. Então foi aberto o processo, né? Então, está tramitando, né, esse processo e tudo indica que a prefeita do município, no meu ponto de vista, ela será cassada e perderá o mandato. Possa ser que ela possa voltar? Sim, possa ser se ela for julgada em uma outra esfera. Assim, sendo bem explícito para quem está nos assistindo aqui agora. Então, vocês podem acompanhar isso daí. Posso ser que eu esteja um pouquinho errado, mas eu acredito que a prefeita de Japeri ela vai ser, sim, retirada do cargo. E eu acredito que ela possa voltar, sim, se ela for julgada em uma outra esfera. Por exemplo, se for ali... Mas isso, você diz, a sua opinião, baseado nas provas que você acompanha a transição da Câmara, baseado nas provas ou baseado que tem 8 vereadores, 2 terços, que tem o número expressivo para ser votado isso? Você diz o quê? Baseado nos dois ou porque as provas são robustas? Os dois, Will. Porque o que acontece hoje dentro do município? Eu nunca vi um médico ganhar mais do que um presidente da República. Isso não sou eu que estou falando para você. O nosso meio de comunicação foi o único meio de comunicação que acompanhou a CPI desde o início ao fim e fizemos sem corte nenhum. O nosso meio de comunicação foi o único meio de comunicação que fez a transmissão para toda a população com falas de todas as pessoas, sem cortar e sem tirar em pouco uma vírgula. Então, eu falo isso com toda a autonomia, porque eu acompanhei e estou acompanhando todo esse processo que está tramitando dentro da Câmara de Vereadores. Então, por isso que você acha que provavelmente ela não vai conseguir, mesmo apresentando a defesa, a Câmara tem 8 vereadores na oposição, sim, já tem um número expressivo, um número suficiente para votar o impeachment. Perfeito. Entendi. Vamos ver agora o Moisés. Moisés Sampaio, a pergunta é a mesma. Qual a sua opinião em relação ao processo de impeachment que foi aberto aqui na Câmara para votar aí o afastamento da prefeita e do vice Carlos Genório? William, boa noite aos telespectadores. Quero falar para você que está me assistindo, quero deixar bem claro aqui, eu não sou procurador da prefeita, não sou defensor, tenho uma amizade com a prefeita, participei da primeira eleição dela, fui candidato a vereador com ela, e quero também aqui corrigir aqui rapidinho aqui, pelas redes sociais hoje eu não respondo pelo Instagram mais e no Facebook do Papo Afiado, que a gente tem um repórter lá, eu respondo pelos grupos, mas como eu sou o majoritário da página, vamos falar aqui, eu vou falar como jornalista
e como morador de Jabiri, como munícipe, porque todo processo de impeachment é legal. A função do vereador é fiscalizar o executivo, é criar leis. O que está no ar, a pergunta é, por que do impeachment agora? Da forma que está sendo feito? Será que a prefeita não aceitou algumas coisas, alguns pedidos que fizeram para ela? Pessoal, eu sou jornalista investigativo. Eu tenho vídeos, imagens, áudios que chegaram para mim, eu não posso publicar, porque o processo ainda está correndo. E eu também não quero me antecipar, né, ao final do processo. Mas o que eu posso garantir, né, muita gente vai se surpreender. Vai acontecer coisas aqui e muita gente vai olhar e falar, cara, como é que pode isso? Então, o que eu percebo hoje, William, é a forma que está sendo conduzido o impeachment, é absurdo. Quem assiste o Garotinho sabe como é que funciona o sistema hoje. Vocês vão ver que o que está acontecendo já teria exatamente um rito comandado pelo sistema. Se você for ver hoje, alguns vereadores que hoje estão dentro do grupo, né? Isso é direito deles ter oposição. É até legal ter oposição, eu acho bacana, Thiago. Eu acho muito bacana ter uma oposição na cidade. Mas alguns vereadores, vou dar um exemplo aqui, Bruno, dentro do processo de impeachment da prefeita, tem uma empresa que é citada, que tem um vereador que o padrinho dele é dono da empresa. Quando a empresa rompeu o contrato com a cidade, o cara deixou de ser amigo da prefeita. E hoje está pedindo a cassação do mandato dela. Então a população precisa saber disso. Então, na tua opinião, então, já é uma coisa... Não, claro que é uma coisa política, mas é uma coisa que está acontecendo na política local. Houve uma briga entre a base... Acredito eu, William. E aí, eles se voltaram a conta. Eu não estou afirmando nada. Se você for pegar todas as filmagens do Bruno Blade, é bom que não tem corte, você vai ver que se você for seguir desde março, desde a terceira sessão de março para cá, todo o procedimento vem se encaminhando para ali. Outra coisa, a prefeita já tá condenada. O processo é só para seguir o rito do processo. Então você acha que eles vão conseguir? A prefeita já está, é uma inquisição. A prefeita já está condenada. Mas e o direito de defesa? Caçada não, gente. Eles vão afastar ela. Mas o que eu posso afirmar, eles afastam ela de manhã, 2 horas depois, a justiça retorna ela para o carro. Sabe por causa de quê? Mas e o direito de defesa? O contraditório? Será que ela não vai conseguir provar? Ou porque eles têm a maioria? Deixa eu falar, vou dar um exemplo claro. Eu não sou bolsonarista e nem sou lulista. Quero deixar bem claro. O que está matando hoje a cidade é o partidarismo, Thiago. Esquece isso, pessoal. Quando o Bolsonaro foi julgado, antes do Bolsonaro começar o julgamento, o Bolsonaro já estava condenado. Só a questão era quantos anos de cadeia ele ia pegar. Mas o Bolsonaro já estava condenado antes do processo. Tem muitos erros crassos dentro do processo que, pela jurisprudência, quem entende, eu não posso entrar em detalhes, mas o que eu posso falar, tem muitos erros dentro do processo. E outra coisa, a Câmara, cabe a ela fiscalizar e denunciar. A Fernanda não tem uma anotação da Justiça para levar um processo de cassação. O processo de cassação simplesmente é por perseguição política. É legítimo? É legítimo. Isso aí eu não estou discutindo. Eu estou te falando que eu acompanho desde o início, o Bruno sabe disso, o Thiago talvez não. Eu praticamente estou dentro de um processo. Então, o que eu percebo é isso. Tem muito amadorismo, né, de jurisprudência dentro de uma coisa muito séria. E para terminar, Will, o ponto principal, Thiago, esse espetáculo pirotécnico que está sendo feito, a população não está no centro. O interesse não é o bem da população, o interesse é o bem do grupo. Do que é melhor para o grupo, do que é melhor para si. Não é o que é melhor para a população. O que você está falando, além de ser muito grave, é muito importante. Porque e não estou acusando, tá, William? Eu estou deixando o que eu acho que está acontecendo. Tenho informações, algumas coisas que chegam para mim, porém gravações ilegais que eu jamais vou publicar. A gente não pode revelar nossas fontes, exatamente. E a gente não vai ser levando aqui. Aqui é um bate-papo entre amigos da imprensa e vocês têm propriedade de falar como morador. Vocês vivem o dia a dia. E o que você falou é muito importante, porque é o meu objetivo aqui. É a população. Como que vai ser a população se esse processo de impeachment prosperar até o final? Como que vai ficar a cidade na parte administrativa? Porque a gente sabe, vai ser o primeiro impeachment de Japeri, se isso acontecer.
E outras cidades que houveram esse afastamento, sabe que muita coisa pode acontecer. E como você falou, 2 horas depois pode ter uma liminar e ela voltar. E a gente viu, até Itaguaí estava vivendo um momento desse, né? Que entrava o prefeito, aí vinha o presidente da Câmara, assumia, e ficou aquela coisa, parava vários serviços públicos. Então a gente também tem que pensar na população. Mas agora eu queria, nessa segunda parte, ouvir cada um de vocês assim comentando sobre a resposta um do outro colega. Mas eu, Moisés, também recebi algumas coisas aqui quando eu divulguei que eu ia estar fazendo esse bate-papo. Você falou que ela não tem nenhuma anotação, realmente. Agora, me mandaram que... Ela não tem nenhuma condenação sobre investigação de órgãos porque que leve a um processo de abertura, né? Porque, na verdade, o correto, William, por exemplo, as contas do Ministério, o Tribunal de Contas rejeita as contas dela. Aí vem para a Câmara reprova. A Câmara reprovou, pode, através daquilo ali. Por exemplo, a questão da multa da Carol. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que a questão da Carol é um processo eleitoral. Cometeu alguma irregularidade, é multa. Não tem nada a ver com o processo simples, não tem nada a ver com a Carol Tiveros para quem não sabe, a irmã da prefeita que está vindo candidata, pré-candidata a deputado estadual. E também está nesse processo de impeachment. O comentário que eu acredito que se tiver um erro grotesco. Então, uma pontuação. Porque eu recebi aqui, para comentar com vocês, que agora o Thiago foi o primeiro a ser sorteado, você vai escolher entre o Moisés e o Bruno para você comentar sobre a resposta deles, mas também, assim, eu recebi que o Ministério Público apontou superfaturamento em contrato da Prefeitura de Japeri. E também houve uma denúncia essa semana, houve uma operação, que também tem um deputado citado, você também falou, que tem contrato com a Prefeitura, e aí você falou que ele tem ligação com o vereador. Sim. Então, assim, eu queria que nessa segunda parte... parte... é legítimo, tá, gente? Não tem nada a ver. O deputado... É legítimo, pode ter ligação, pode ter amizade. Mas o deputado que foi alvo da operação, ele é padrinho político de um vereador da cidade. Sim. Mas o vereador também foi citado? Como é que está isso? Porque eu não vi o nome do vereador. Aí você falou que é um vereador. Não, o vereador que ele também está citado, então, na operação. Ele não foi citado. Inclusive, na matéria, deixei bem claro lá. O vereador, ele é afiliado político desse mas o alvo foi a prefeitura e o deputado. E foi justamente a partir daí, quando ele rompeu politicamente, né, com a prefeita, é que começou as coisas a andar dentro da cidade. Então, para quem sabe, né? Entendi. Agora, infelizmente, né, William, tem muita gente torcendo, lado A, lado B. E já vou te falar muito mais, já estão montando uma possível prefeitura com um grupo político. Nossa. E me convidaram. Deixando em primeira mão, me convidaram e tudo. O furo aqui. Isso. Mas então, comenta sobre isso, Thiago. Escolhe qual dos dois você vai perguntar. Tem esse apontamento do Ministério Público e tem também outro assunto para a gente falar mais para frente. Mas qual dos dois você quer comentar sobre a resposta aqui dessa primeira pergunta? A opinião dos dois sobre o impeachment. Bom, a opinião tanto do Moisés quanto do Blades, né, são lados. O Moisés, ele vivenciando um pouco mais, né, a questão toda ali entre o governo e a Câmara. Mas para quem você quer direcionar? Ele apresentando mais os fatos. Né, ele está bem das provas e tudo mais. Enfim. Ele vai ter direito à réplica, então quem você quer direcionar? O que você achou na fala de um dos dois que você quer comentar, ou concorda ou discorda, para que depois ele também possa falar? Então eu vou só complementar aqui do Moisés, tá? Porque em relação à questão do rito, né, do impeachment. Você, eu, qualquer cidadão japeriense, fui lá na policlínica agora, vou falar aqui algo que é muito comum, que a gente escuta demais. Tá faltando médico, ou foi lá não tem médico, ou não tem medicação, por exemplo. Então eu, como morador, eu posso juntar ali provas e apresentar à Câmara, e o presidente da Câmara ele pode decidir se a partir daquilo ali ele abre um processo também de impeachment por improbidade administrativa ou não. Não é só prerrogativa da Casa Legislativa. Qualquer cidadão pode apresentar, desde que você faça a montagem do processo e apresente. E o presidente da Câmara, ele aceite botar em votação. Ponto. Né? Isso aqui é uma questão mais a gente falando assim mais abertamente para não parecer que é só a prerrogativa da Câmara. Tá? Agora, o que me chama muita atenção não é exclusividade do governo Fernando Ontiveros, já ocorreram, né, tentativas antes de afastamento do prefeito, justamente porque se o prefeito faz algo que descontenta, né, os vereadores, principalmente vereadores da base, há esse racha, há essa tentativa, e a gente percebe que hoje, boa parte dos que hoje estão encabeçando o processo ali, anteriormente estava compondo a base do governo, né, estava apoiando a prefeita. Isso que me chama muita atenção. E um ou dois personagens ali
até talvez 3 meses atrás, estava tirando foto abraçada com a prefeita. Foram fiéis da balança. Entendeu? Então, eu não entendi essa mudança assim, muito repentina. Então, sendo um objetivo, eu fazer uma pergunta aqui ao Moisés. Bom, dentro desse cenário todo do impeachment, né, do que você está ali acompanhando, você disse um ponto importante. Você disse que, a partir do momento que é oferecido o afastamento dela, né, que tem a cassação não, tenha efetuado ali o afastamento da prefeita, e você disse que em pouco tempo depois isso é revertido. Com base em que você diz que conseguem reverter? Com base em erros graves dentro do processo. A justiça tem um dever de imediatamente reverter o quadro. Aconteceu isso aqui em Seropédica. Sim, mas... Se há um atropelamento, juridicamente, já não é minha área, né, mas a gente acompanhando, né, tem coisas que eu sei, eu não posso falar, tem coisas que estão em segredo, eu não vou atropelar a CPI, mas o que eu posso te afirmar, muitas coisas vão aparecer e vocês vão se surpreender, né, em casos, pode ter que sair até preso daqui, mas sair a justiça que vai decidir. Eu não falo por achismo, por amadorismo, então assim, eu posso te falar assim, eu tive acesso a algumas coisas do processo, coisas que chegam para mim, e eu vi muitos erros. Eu que não... e eu consultei com meus advogados, e aí, tem muito erro, cara. Sim, e a minha pergunta é justamente porque, como você tem acesso à informação, a gente está aqui no objetivo de informar a população de Aperiense, é justamente isso, né? Quer dizer, você está por dentro do processo ali, você já verificou que tem erros. Muitos. E aí a justiça ela tem o dever, porque seria uma injustiça. E é a minha preocupação, pô, lembra que eu falei da população? Porque o que o Moisés levantou é muito grave e importante. Porque o que ele falou, vai viver um momento político aqui na cidade que vocês, a família de vocês vai prejudicar. É isso mesmo. Então, por isso assim, os vereadores que estão fazendo essa comissão, essa comissão processante, eu imagino que eles saibam da responsabilidade deles. Porque você parar uma cidade, não é verdade? Esse é o ponto. Esse é o ponto da Agora, se tem todas essas provas também, é o momento de afastar para que seja amplamente investigado. Claro. Certo? Ela é afastada e aí vai ter como ver como é que vai ficar a cidade. Agora, sendo bem objetivo, o William, que, então, se há irregularidade, que apure, se há erros, então, que seja feito o rito, o julgamento e a cassação, mas que não seja um grupo que vá assumir para ficar mais do mesmo, então, tipo assim, vamos assumir o poder do esquema. Não é isso que a população precisa, já se colocaram, né, ali à frente como aqueles que estão fazendo a justiça pelo povo de Japeri, né? Então que se faça realmente a justiça e que faça um bom trabalho. Porque não adianta querer tirar alguém para assumir o que a pessoa estava fazendo para ficar ali com um grupo confortável. Tiago, entendeu? A população que está assistindo, você não tem noção. Eu recebi um áudio há 2 meses atrás. Foi do mês... Foi entre o mês de agosto... Não, mês de agosto, mês de março para abril. Muito antes de começar o processo, eu tenho um áudio de 2 vereadores conversando, negociando quem que seria uma coisa e quem que seria outra. É complicado. Aí eu até brinquei com o cara, com a minha fonte, falei, mas como assim, pô? Ele nem... hoje a base hoje é sólida. Isso antes do processo? Isso. Aí eu falei, cara, como é que pode ir? Então, assim, a população que está assistindo não tem noção do que está por trás de tudo que está acontecendo. Então, não estou citando o nome, também não vou dar o direito de ninguém me processar, entendeu? Mas quem me conhece dentro do jornalismo sabe que quando eu falo, as coisas acontecem. É igual garotinha, né? Então, assim, estou falando que chegou coisas para mim terríveis. Isso até me assustou, Thiago. Por um lado também, eu tenho coisas que chegaram para mim que eu tenho até medo de colocar, porque eu sei o que está por trás de tudo isso. Aí eu pergunto para vocês, teve vários processos de início na cidade, teve indícios de governos aqui muito pior, indícios, e não fizeram. Por que não fizeram? Conseguiram se entender com o prefeito. Agora você não vê hoje que a prefeita está muito tranquila. Você não vê a prefeita desesperada, você não vê ela está muito tranquila. Sabe que ela está tranquila? Porque tem muitos erros. Então, ela vai ter esse tempo, né? E teve até uma moradora que a gente entrevistou essa semana, quando a gente estava aqui acompanhando, a moradora exatamente ela falou isso.
a prefeita, ela disse até que torce, está no nosso canal, está na nossa reportagem, ela torce até para a prefeita provar que ela é inocente. Então, a Câmara está com esse processo. Então, a prefeita vai ter o direito de ampla defesa. Não, e deve apresentar as provas. E deve apresentar as provas. Então, vamos aguardar. Agora, o Thiago já perguntou ao Moisés. Agora, Bruno, você como segundo do sorteio. Você pergunta, então, ao Thiago, porque o Moisés já acabou de responder, sobre a fala do Thiago, que foi uma fala mais técnica. O que você acha da resposta dele? Porque eu recebi aqui que teve um superfaturamento na educação. O MP investigou isso. Você divulgou isso. Sim. E eu anotei aqui dos vídeos que eu vi na sua rede. Você também divulgou um vídeo de um advogado, não sei, é advogado da prefeita, que fala que está gastando 500 mil na campanha da prefeita, da irmã da prefeita, e ele é advogado da prefeita, ele fala em nome da prefeita. Tu apurou isso com a sua fonte? Então, vamos lá, William. O que eu gostaria de deixar aqui um ponto bem, assim, bem esclarecido para quem está nos assistindo agora, é que, graças a Deus, o nosso meio de comunicação, até hoje, nós nunca respondemos nenhum tipo de fake news ou nenhum tipo de inverdade. Então, eu alegro, né, com o nosso meio de comunicação, essa maturidade e responsabilidade que nós, aqui que estamos aqui profissionais da comunicação, temos. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para o nobre amigo Thiago, dentro do que você está me falando aí. Thiago, quando você fala que entrar num grupo político e sair um outro grupo político, mas um grupo político que fica do jeito que, da forma que você colocou, já está loteado, né? Já está loteado o município, mais uma vez o município de Japeri está loteado. Será que coisas do tipo, igual esse tipo de fala que você apresentou aqui agora, William, sobre essa apresentação dessa CPI, sobre as questões da saúde, vai acontecer, vai ser o quê? Vai trocar o político mais a politicagem e, entre aspas, a sacanagem ela vai continuar dentro do município? Olha, Blade, dentro do que eu acompanho, eu tenho 40 anos, há 40 anos eu moro aqui no município, eu nunca morei em outro município que não seja Japeri. Eu trabalhei muitos anos também a política de Japeri, tá? Então eu fiz campanha para alguns prefeitos aqui também. Para quem não conhece, eu sou profissional de marketing político também. Então eu conheço bem sobre política e sobre os bastidores. E eu nunca vi, na história de Japeri, um governo que ele não apresentasse essas peculiaridades que está apresentando o governo atual, tanto é que a Câmara está ali de olho. Mas está de olho, não aparentemente, é o que tudo indica, e eu não posso generalizar, não posso falar a Câmara, porque aí eu boto todos os vereadores no mesmo balaio. Mas alguns vereadores talvez tenham real intenção de mudar o município, de fazer algo diferente. Por quê? Porque desde quando foram eleitos como oposição ao que aí está. Mas outros não. E esses me preocupam pela postura, pela mudança repentina de lado, de pensamento. Então esses já me causam essa estranheza, essa preocupação. Será que realmente, né, mudaram ali de pensamento, sendo hoje uma oposição porque querem realmente uma mudança para o município, ou se realmente eles querem se vingar, talvez, né, da prefeita, porque, de repente, aquilo que eles vislumbravam não vai acontecer mais. Aquele apoio. O Moisés citou aqui, porque alguns meses atrás... Será que foram tirados do acordo? Alguns meses atrás eu vim fazer uma reportagem aqui, e no início do ano, você falou bem, não tinha essa maioria de 8. Entende? Né? Não tinha. Mas agora tem a maioria de 8-3. Porque eu lembro bem, William, que na legislatura passada você tinha o Thiago Careca sozinho batendo na prefeita, talvez um ou outro. E agora você me surpreende 8. Entende? Mas será que essa matéria que a gente viu do Ministério Público, esse vídeo desse suposto advogado, que eu queria entender, eu não divulguei, porque assim, eu precisava, não me passaram se isso era verdade ou não. Eu vou te pedir para ouvir também. Porque assim, eu não vou colocar algo, né? Agora, eu vi que alguns canais daqui da cidade repercutiu. Eu não sei se o Moisés repercutiu. Então, perdão, você citou que o nosso meio de comunicação repercutiu a respeito do advogado. O nosso meio de comunicação não
divulgou as informações, porque nós não sabemos A fonte. Então não foi no teu canal. É que eu pesquisei alguns canais aqui da cidade, eu confundi, porque eu achei que você tivesse divulgado. Mas eu tive acesso. Você teve acesso ao conteúdo? Você tem informações se é advogado da prefeita, se falou o nome dela, tu não sabe? Não. Porque a pessoa que me mandou não soube. Então, eu quero ter certeza se ele é advogado da prefeita. Eu também recebi esse vídeo. Acho que todas as pessoas que trabalham com a imprensa no município receberam esse vídeo. Inclusive, a mesma coisa do Moisés, acredito que o Bruno também passe por isso. Todo santo dia chegam várias denúncias, tá? Vários vídeos. E aí, justamente por questão do respeito, da credibilidade, da seriedade do jornalismo, a gente não divulga porque, enfim, tem que ter uma fonte realmente com propriedade para a gente poder lançar uma certa notícia. Para a gente não divulgar uma fake news, não divulgar algo que... Então não tem como... Nós estamos falando aqui da reputação da pessoa também, né? Porque ele cita nesse vídeo até a campanha da irmã da prefeita. Ali não parece ser que é um advogado, parece ser um personagem que criaram para na verdade, porque isso prejudica. Parece ser um personagem que foi escolhido pelo povo. Parece... E não um advogado. Quem fala ou quem está gravando? Entende? Quem fala ou quem está gravando? Porque não, quem está gravando é a for ligado à prefeita, se ele for ligado à prefeita, aí complica mais ainda a situação da prefeita. Agora, se não for ligado à prefeita, isso aí repercute mal e denigre a reputação da prefeita. Sim, e atrapalha até a campanha da irmã dela, que é uma moradora de Japeri. Sim, ambas está vindo candidata. Então, por Japeri teria uma candidata a deputada estadual. Teria essa chance. E aí um cidadão desse fala que está investindo de 500 mil a 2 milhões na campanha dela, dinheiro do povo, ele é ligado a ela? É isso que precisa ser apurado, precisa ser apurado. Então a gente vai ouvir agora... Até para a gente não ser leviano. Só para fazer um adendo aqui, rapidamente, eu preciso informar, quando eu falo, quando eu cito o nome do ex-vereador Thiago Careca, que eu falo bacana, é porque ele era oposição, gente. Não é violência, não. É um termo normal de se falar por ele ser um vereador de oposição ao governo. Tá? Mas nessa época não houve nenhum processo de impeachment, nem tentaram nada nessa época. E era ele só oferecia mesmo que a gente sabe. E era o primeiro mandato da Fernanda. Foi no primeiro e não teve esse... Só eram denúncias oferecidas ao O Moisés, ele tem aqui, para ele escolher o Bruno para comentar sobre a sua resposta, sobre o que você falou, sobre o que você acha do impeachment. Mas o Moisés, como é um cara muito esclarecido, o canal de notícia aí de grande sucesso, sim, também deve ter recebido esse vídeo. Eu sei que o Moisés não repercutiu, porque, igual o Thiago falou, o Bruno falou, a gente não tinha uma fonte segura. A gente não vai repercutir. Me mandaram, você tem que soltar esse vídeo. Eu falei, olha, eu nem sei se ele é advogado, eu nem sei se ele está falando da prefeita, e a gente ficou aí. Sobre a denúncia do Ministério Público, aí já é uma coisa que foi até na mídia estadual, em grandes emissoras, a nível nacional. É esse superfaturamento que o MP está investigando aqui na educação. Então eu queria agora ouvir um pouco o Moisés. William, então, deixa eu falar. A maior prova de que... Quem gravou esse vídeo, William? Eu recebi o vídeo completo. O vereador que gravou esse vídeo, ele teve o azar de ele mandar para uma pessoa, ou mais de uma pessoa, Segundo informações, não estou acusando, mas tenho certeza que quem gravou foi um vereador. Ele estava falando com o Léo no vídeo, Segundo ali, era o Léo que estava falando. E ele gravou. Mas por que ele não falou? Eu fico chateado. Por que ele não mostrou todo o vídeo? Por que ele não mostrou o início do vídeo para mostrar o fundamento do porquê ele ligou para a pessoa? Ele só mostrou a parte que o Léo fala. Cara, não vamos ser demagogo. Perdão, Moisés, desculpa te cortar, mas para quem está chegando aqui agora, quem é Léo? Até aí eu não sei se Léo é advogado, se não é. Eu conheço o Léo do vídeo, eu conversei com ele. Ele é advogado? Aí eu já não sei porque eu não conheço a vida dele pessoal. E também, ele estava falando da prefeita também? Eu não olhei a parte que ele fala em detalhes, eu olhei mais a parte do início. Porque você recebeu o vídeo? Porque eu recebi o vídeo original. Não, me mandaram trecho desse que você está falando. Entendeu? Por isso que eu não quis postar, por duas razões, Thiago. Porque eu tenho o vídeo original com a voz de quem gravou, e é uma gravação ilegal. Juridicamente não tem validade jurídica. E quem divulgou ele pode ser processado. Por isso que eu estou falando da responsabilidade aqui de divulgar essas coisas. Por isso, gente, às vezes as pessoas falam, Moisés,
eu sou um cara que eu tenho muita responsabilidade. Thiago, o que eu recebo, e eu até quero fazer uma ajuda aqui, eu não tenho muita amizade com o Thiago Careca. O Thiago Careca foi o único vereador, de fato, que fez uma coisa desde o início. E o único vereador hoje, atual, que sempre foi sujeito homem, eu falo isso toda vez que eu falo com ele, é o doutor Marlon. Ele, desde o início, preferiu ser oposição à senhora. Ele foi até o final e honrou. Agora, sabe o que eu ouvi da política hoje, Thiago? Aqui, gente, o que eu vejo na política hoje, eu que participei, vi muitas coisas, 99% de quem é eleito hoje ganha uma eleição comprando. E aí sabe o que eles fazem? Pegam dinheiro emprestado, se enforcam, vendem até a alma para ganhar uma eleição. E aí quando ganha a eleição, Thiago, eles têm o salário deles, tem assessoria, tem tudo. E aí os vereadores acham que o dinheiro do povo vai ter que pagar a dívida deles, que ele pegou com a Jota, com não sei quem, com um amigo, com o tio, com a avó. O que eu vejo hoje na política é isso. Não estou falando que é o caso de Japeri, mas eu acho que, já que está tendo investigação, deveria haver uma investigação muito a fundo sobre isso. Tem denúncias de vereadores que compraram voto na eleição, vereadores que botou o reloginho no braço das pessoas. Eu tenho um vídeo, irmão. Vídeo. Personal de ele foi votar, quem me pagou R$200 fulano de tal. Eu cheguei pro vereador e falei, cara, vergonhoso isso. O cara virou pra mim e falou assim, Thiago, Japeri só ganha eleição aqui, você foi um babaca, não botou, perdeu a eleição. Eu falei, mas eu não tenho rabo preso com ninguém. Então, eles sabem que eu fiz muitas coisas. Só que eu não vou fazer certas coisas. Primeiro que gravações ilegais não têm valor jurídico. O que vai acontecer comigo? Eles vão me processar. Ao invés de eu conseguir fazer um cara perder o mandato, eu que vou acabar sendo processado. Então, muita gente falou besteira sobre o... Mas esse vereador, segundo você, olha só um furo de reportagem, a fonte, por isso que a gente quis ouvir vocês só aqui da cidade, porque eu recebi o vídeo editado, cortado. Creio que o Thiago também e o Bruno também. O Moisés, como é um jornalista experiente, muito tempo na cidade, ele já tem uma fonte que recebeu o vídeo na íntegra. E detalhe, ele pode até quem falou. Uma hora que ele vira o vídeo, o reflexo só bate na tela, o rosto do cara aparece. Eu estava curioso para perguntar, para saber quem foi o vereador. E ele vai assistir esse vídeo, ele sabe que eu estou falando com ele. Eu não fui moleque de chegar e dispor ele. E detalhe. Então foi um vereador. Você viu? Vou revelar uma coisa aqui que ninguém sabe em primeira mão aqui. Esse mesmo vereador, há um tempo atrás, ele ligou para mim falando coisas absurdas. Você não tem noção. Coisas absurdas. Me acusou, me ameaçou, me xingou. Eu procurei o presidente da casa, procurei o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, apresentei ele todos os vídeos, provas. Falei, esse cara tem que ser caçado. Pedra de decoro parlamentar. E nada foi feito. Então, assim, então tem coisas, eu tenho todos esses vídeos até hoje, todos esses áudios, além de eu ter enviado, eu mostrei alguns políticos da cidade, então a gente já tem aqui sobre esse vídeo, que foi um vídeo ilegal, uma gravação ilegal. E molecagem isso. Que foi, segundo o Moisés Sampaio, esse furo aí até eu estou anotando aqui, foi um vereador que gravou, um vereador da cidade de Japeri que gravou esse vídeo, segundo o Moisés, e as denúncias que foi falado nesse vídeo, de 500 mil, da campanha, isso aí, então, esse Léo, ele não estava falando o nome da prefeita, ele estava falando a opinião dele. Ou ele estava falando com esse suposto vereador que você está falando? Se você olhar a conversa, em momento nenhum ali, ele falou por código, eles falaram por código. Não, ele fala Fernando. Eu vou mais além. Ele ainda xinga o presidente da Câmara. Então. Ele fala ela. Não, Quem fala o nome dela é o cara que está gravando ele. Teve uma hora que esse Léo, ele não fala Fernanda, e ele fala que não são 2 milhões, são 500 mil. E ele falou para o vereador, esse vereador que ele citou, é o que gravou? O vereador, quem gravou? Não, ele citou um vereador. Ele falou o nome do vereador. Falou. Tu recebeu na íntegra? Não, ele falou o nome do presidente da Câmara. O vereador. Então, não foi o presidente que gravou, porque ele até xingou o presidente. Não foi. Não foi o presidente. Mas o presidente sabe quem gravou. Todo mundo sabe. Se segundo o vereador, todo mundo sabe. Fazer uma gravação dessa, tem que ser um ente político. Né? Ninguém vai chegar e vai acusar, mas todo mundo sabe quem gravou. Eu só não denuncio porque foi legal a gravação. Mas sobre as denúncias, sobre as informações, vamos lá,
O que esse Léo trouxe? Que não estão investindo 2 milhões, 500 mil. É isso que eu queria saber também. De onde ele tirou esse número, cara? Saber também. 500 mil numa campanha, uma pré-campanha? Isso E por você mês. conversou com ele Isso depois? por mês. Por mês? Isso por mês. Quando você conversou com ele confirmou isso ou não? Não, eu só perguntei. Por que ele fez isso? Eu só perguntei, falei com ele assim, eu sei que a gente gravou, que eu tenho um vídeo, mandaram o vídeo completo pra mim. Aí ele só falou, não divulga nada não, agora não, porque tem alguma coisa acontecendo. Eu acredito que ele vai processar algumas pessoas que fizeram isso, que divulgaram. Eu acho uma sacanagem o William, enganar a população, cara. Pô, eu sou um cara que eu tenho poucos amigos, até no meu meio jornalismo, até na faculdade, eu tinha. Porque eu sou um cara muito correto, muito. Mas eu acho que o cara tem que ser. Bruno, quer uma parte. Perdão, mas... É um adendo. Perdão, mas enganar de que forma? Porque, vamos lá, nós que somos profissionais da comunicação, se nós temos a fonte da informação, temos a veracidade dos fatos, eu acredito que a minha opinião seja de todos aqui. Nós não temos a obrigação para com a população de mostrar a verdade. Bruno, mostrar a verdade com responsabilidade. Você mostrar uma gravação ilegal, você está sendo irresponsável e cometendo uma ilegalidade e cometendo um crime. Jornalismo tem... Por exemplo, vou te falar uma coisa aqui. Eu tenho um áudio de pessoas da imprensa que pega dinheiro com vereadores aqui na Câmara. Mas eu vou chegar e vou já falei com alguns deles, falei, cara, cuidado, o cara é moleque, ele vai estar te gravando, vai te prejudicar. Com ele mesmo, eu vou denunciar o cara primeiro que... E outra coisa... Você falou ali que tinha, né, a fonte da informação. Tendo a fonte da informação, tendo todo esse conhecimento, juridicamente você está protegido ou não? Não, senhor. Você tendo a fonte da informação, mas a fonte da informação ela gravou de forma ilegal. A fonte da informação que me passa, Bruno, uma coisa vocês precisam aprender, nós jornalistas, né? O Thiago também sabe. A fonte que mandou o vídeo para ele é uma fonte que tem que ser protegida. Agora, a pessoa que gravou ilegal, ele não pode divulgar isso. Assim como dentro da prefeitura. Agora, a fonte que mandaram o vídeo para ele o que acontece. é uma fonte protegida. Agora, ele divulgar isso, uma gravação legal, porque esse Léo, ele não sabia que estava sendo gravado. Mas se ele na ligação falasse, segundo o Moisés, foi um vereador. Se o vereador está fazendo chamada de vídeo, falar, ô fulano, eu estou gravando. Aí ele ia ficar assim, coberto. E Foi no caso do meu caso, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu gravei o vereador me ameaçando, antes de eu falar, eu falei, eu estou te gravando porque você está alterado. Você avisou. Mesmo eu falando, meu advogado falou, você não tem moral juridicamente para representar contra ele. Mas a Câmara, sim, pelo escândalo. Aí você trouxe na Câmara. Apresentei a Câmara. Fez o correto. Mas eu não posso expor minha fonte. Deixa ele completar. Vamos lá. Porque, assim, Pode falar. Estamos falando aqui de uma denúncia gravíssima. Sim. E é de interesse. É dinheiro público, né? É dinheiro público. Então, estamos falando aqui de uma denúncia gravíssima, é dinheiro público, deveria ser levado. Quem recebeu a fonte da informação na íntegra, não sei se foi só você ou outras pessoas também, deveria, um dever cívico, né? Eu acredito que deveria informar diretamente para o Ministério Público, para averiguar as fontes da informação e averiguar de fato se aquilo, a partir dali, o Ministério Público se tornar algo processual. Aí nós, como jornalistas, sim, temos o direito, você lembra quando eu falei no início? Temos o direito e o dever para com a população de experiência, não só a população de experiência, mas toda a população que paga os seus impostos ter acesso a essa informação de forma bem coerente. Então, Bruno, deixa eu te falar, uma coisa que eu não trabalho, Bruno, é com sensacionalismo. Eu não trabalho. Você lembra que eu falei no início aqui, na minha primeira fala, que muita gente vai se surpreender com o que vai acontecer daqui a um tempo? Mas seria sensacionalismo dessa O maior sábio é o que trabalha em silêncio. Até agora eu estou na minha, estou na minha, tranquilo. Porque eu sou um cara que eu estou acompanhando nos bastidores, e é o que eu estou falando, muita gente que está dentro do lado de cá, eu falo lá de cá, o lado do pessoal que está na oposição contra a prefeito. Sim. Não concorda com o que está acontecendo. Eu conversei com pessoas que é ex-prefeito da cidade, mas isso não é legal, pô. Isso não é normal. Vai ser o primeiro. Eu conversei com o prefeito se for aprovado. Foi prefeito, não é. Agora, eu não estou falando que a investigação em si é ilegal, não. É a prerrogativa da Câmara. É a prerrogativa da Câmara. Minha prefeita tem que provar que ela está certa. Se for uma denúncia de. Você não tem noção. Foi o que o Thiago falou, foi uma denúncia protocolada por um munícipe. Tanto como você veio trazer uma denúncia contra um vereador,
né, apresentou aqui, apresentou no local, agora, que é a Câmara, você fez certo. Então, um morador, pelo que eu vi no relatório sendo falado pelo vereador, foi um morador, uma moradora que fez a denúncia. E aí veio essas coisas, do superfaturamento, dessa empresa de aumento de carga, aí teve essa fala do vice-prefeito pedindo voto para pré-candidata, a irmã da prefeita, e aí solta esse vídeo. Por isso que eu falei, esse vídeo foi uma coisa irresponsável de uma pessoa que não estava falando pela prefeita. De má fé, né? Então, tanto quem gravou como esse cidadão, Léo, porque xingou o vereador, também o vereador, presidente da Câmara, a prefeita é a autoridade maior do município. Tem que ter respeito com relação à prefeita. Tem que saber o que vai falar, porque a gente está falando de pessoas que são autoridade e têm família. E também o presidente da Câmara, que é o chefe do Poder Legislativo. Então, esse cidadão, né, que eu não conheço, mas você recebeu, ele falou palavras de baixo calão e ele falou algumas coisas que prejudicou a própria prefeita. Então como que uma pessoa deixa eu te pontuar em relação... Mas como não tem validade jurídica, e outra coisa, a prefeita não participou da conversa, muitas pessoas podem falar que eu roubei 500 mil do Bruno. Uma coisa é falar... Sim, mas como que tu deixa uma pessoa no ciclo de influência? Mas será que foi mesmo? Que deixou mesmo? Será que não foi uma armação? Tá. Então tem coisas, ele tem que estar no achismo. Porque tu tem que falar... Porque isso, tu sabe que isso... A população não participou de encontros na churrascaria Oásis, os caras, né? A população não participou disso mesmo. Porque, gente, é muita coisa. O tema, a gente vai ter que gravar outro programa. Porque, olha, o papo de imprensa está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu não estou falando aqui, pessoal, por achismo, nem quem me conhece, eu sou difícil. Detalhe, nunca você viu entrevista a mim, muito difícil. Eu vi que eu tenho palavra, eu sou homem, muita informação, gostei. Mas eu estou falando aqui coisas que fundamental em coisas que eu recebi. Mas eu vou deixar o Thiago. A gente pode jogar no ar. Agora vou deixar o Thiago falar. Jogou, parabéns pro Thiago. É porque eu vi algumas páginas repercutindo esse vídeo. Só que eu falei para a pessoa que me mandou, eu falei, como é que eu vou? Eu não vou jogar esse vídeo, eu não vou jogar. Só que são coisas muito graves que esse cara falou. Queria entender quem é esse advogado, Léo. Queria saber quem gravou, segundo o meu amigo. Mas todo mundo sabe. Então eu quero ouvir o Thiago e saber as considerações finais de vocês, que nosso tempo está acabando. Mas vamos gravar mais, vamos bater no futuro, um outro encontro, porque foi muito bom, está sendo muito bom, mas... Fala aí o que você queria falar. Então, a minha repercussão em relação a esse caso foi justamente, eu soltei essa semana um vídeo que foi o resumo do que aconteceu, até do que saiu nos principais veículos de notícia. Tanto é que está ali, não tem nem A nem B, não estou tomando parte de nada. Agora, em relação a todo esse processo, né, a gente pega o seguinte, tem aí o grupo que está a Câmara apresentando as denúncias, o processo, como vai seguir, tranquilo, é o direito da Câmara fazer, é a responsabilidade, prerrogativa deles investigar. Beleza. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, e como, né, eu trabalho também nos bastidores da política, eu tenho, assim, eu posso dizer dó daquele que está se permitindo ser massa de manobra. Exatamente. Por quê? Porque provavelmente esse que hoje está ali, né, compondo, mudou de lado de repente, talvez tenha algo contra ele que o grupo de cá conseguiu. E aí ele está agora pesando na balança qual vai ser o menos pior, porque a porrada vai vir. Agora, qual do lado vai ser menos doloroso? O processo que esse aqui pode colocar contra a minha pessoa ou que essa daqui pode colocar, de repente, a prefeita, né? Então, é muito esse o problema. Tá? Lá na frente, como o Moisés já observou, em relação aos trâmites de processo também, as irregularidades, talvez quem hoje está, né, levando esse processo adiante vai tomar uma porrada séria. Eu falo na questão da justiça. Talvez tenham provas contra ele também caia junto com a prefeita. A gente não sabe. Né? É assim o meio político, é assim o jogo político. Agora, tem aqueles que estão realmente levando o processo a sério porque desde então não tem telhado de vidro. Agora, ai de quem tem telhado de vidro até o final, será que vai segurar? Um outro ponto. Nesse processo, a gente falando mais tecnicamente, esse processo ele vai ser levado à Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ela, uma vez sendo afastada por 180 dias, né? Então, a Justiça do Estado do Rio de Janeiro vai determinar esse afastamento da prefeita, né? Se os três, né, vereadores que vão ser eleitos agora para a comissão, levar adiante, enfim,
O processo foi para a Justiça do Estado. Aí afastou 180 dias. O presidente da Câmara vai assumir no lugar. Assumindo, ele vai ter o quê? Como eu estava até conversando com o Bruno Blade, mais tecnicamente sobre o caso, ele vai ter acesso, né, que o Bruno Blade também pontuou isso, ele vai ter acesso à documentação. Ele vai conhecer muita coisa que está acontecendo no município. E aí, muito improvável o retorno da prefeita. Provavelmente a cassação ela seja definitiva. Mesmo o que o Moisés falando... Só que aí é que tá. Ela pode reverter isso através de uma liminar. Pode reverter e até instância superior da Justiça Federal. Como? Porque se há irregularidades no processo, ela tem total prerrogativa para recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Porque muito provavelmente o direito constitucional dela estará sendo o quê? Lesado. Então ela consegue recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E aí a gente se vê pela composição do Estado maior, né, do Brasil, do governo, você tem um alinhamento do STF com o governo federal. Então é muito fácil você conseguir essa redução. Por ela ser de um partido aliado... mas isso aí já é outra história. Isso aí já é outra história. Toda essa Está muito esfera. bom o bate-papo. Cara, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que receberam esse meu convite. Eu precisava ouvir vocês, porque assim, eu fiquei aqui... Tem tanta coisa aqui para perguntar, mas realmente nosso tempo é curto. Vamos ver se a gente volta aqui a Japeri para a gente ouvir vocês. Mas eu queria que vocês agora deixassem o canal de comunicação de novo, para quem está chegando agora, nos acompanhando, para que a pessoa possa assistir na íntegra. Tudo que foi falado aqui, vocês viram que foi um bate-papo muito produtivo, são conhecimentos, pessoas super inteligentes, pessoas que lidam com a imprensa aqui no município de Japeri, informações preciosas, e a gente vai ter um novo encontro. Mas eu queria agora fazer, nas consideração breve, final, para a gente encerrar, o canal de comunicação de cada um, começando pelo sorteio, que foi o Thiago. Deixa teu canal e aí manda teu recado para a pessoa poder assistir na íntegra, e a gente fica ligado. A gente vai gravar de novo, a gente vai voltar aqui de novo, porque foi muito bom. Fala, Thiago. Bom, se você quer ficar por dentro dos bastidores da política aqui de Japeri e região, é o @capitalpoliticobr. Mas se você quer saber um pouco mais sobre a esfera nacional e a geopolítica, você vai lá no @ojornal01 e você pode acompanhar as notícias. E agora, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, é o @Notícia do Rio. Você, Bruno? No Instagram. Fala você, qual é o teu canal para o pessoal te achar lá e pegar as informações? Olha, William, é bem facinho. Bruno Blade, a voz da comunidade, lá no YouTube. E Bruno Blade em outros meios de comunicação que você consegue achar facilmente no nosso meio de comunicação. Para você saber, né, um pouco melhor sobre a política de Japeri, sobre a política dos municípios vizinhos, ouvir ali mais os moradores. Segue lá e compartilha. Isso aí, segue, comenta e compartilha. E você, Moisés? O pessoal já conhece o meu canal. O pessoal, se ele quiser história, sensacionalismo, né, conversa fiada, o canal Papo Fiado, né, 20 anos no ar, né, por isso que nós chegamos onde a gente chegamos hoje. Estou feliz pelos meus 38 parceiros que a gente tem hoje, o sustento da minha família, a faculdade da minha filha, é pago com o dinheiro do meu. E outra, eu vou para terminar aqui, William. Em toda a história existem 3 lados, lado A, lado B e a verdade. Então, pessoal, antes de você julgar o lado A, o lado B, procura se informar na verdade. Se você tem alguma dúvida quanto ao processo, né, que está acontecendo em Japeri, me chama aí que eu vou até você, pessoalmente a gente conversa, eu te esclareço tudinho, vai ser o maior prazer para mim falar o que está acontecendo, os bastidores, e eu tenho certeza que depois você conversar comigo, você vai ter uma outra visão de tudo que está sendo falado dentro da cidade. E que seja feita justiça. Canal Papo Fiado Notícias. Então, o que a gente quis fazer aqui é levar para você a informação. E, claro, cada cidadão de Japeri é que analisa, né, e acompanhe essa comissão processante, né, que abriu esse processo. Vai ter... A gente tem que lembrar que a prerrogativa são dos vereadores, mas também tem que lembrar que a prefeita ela tem direito de ampla defesa, e o contraditório. E é um processo, gente. A gente só fica preocupado como que vai ser na ponta a população. Isso. Essa é a nossa preocupação aqui. Então fica ligado, acompanhe mesmo a política da sua cidade. A gente vai estar fazendo esse bate-papo em outras cidades, vou procurar meios de comunicação da imprensa em outros municípios. Já tem algumas cidades agendadas, mas aqui em Japeri eu quero voltar e quero ouvir de novo esses profissionais aqui, que vou te falar, aprendi muito com vocês. Muito obrigado por estar compartilhando com a gente as informações que vocês têm de bastidores, fontes aí, furo de reportagem que teve aqui. Tá bom, gente? Olha, acompanha a gente no @WilliamMorenoOficial. Muito obrigado.
Parabéns, William. Parabéns, William. Parabéns, Moisés. Cada tempo eu tive que encerrar, cara, senão fica muito longo. Caraca, mano, vocês três são muito bons, mano. Porque cada um tem uma opinião e foi tudo assim, caraca,